Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, a ideia desse vídeo é falar sobre Flash, mas eu quero falar sobre o Flash no modo manual, tá? Não quero falar sobre Flash no modo TTL, multi, nada disso. Se vocês quiserem que eu fale sobre essas outras funções do Flash, né, zoom e tudo mais, deixa aí no comentário pedindo. Mas enfim, vamos falar então sobre o modo manual do Flash, que na minha opinião é o modo que você primeiro tem que aprender a usar. Gente, você tá falando então que a gente não deveria usar o Flash no TTL, que a gente, se tiver um Flash TTL, não pode usar? Não, não é isso, tá? Recomendo todo mundo que use o Flash no modo TTL, que ele é automático dele. Porém, o primeiro que você tem que se especializar é o manual. Porque em muitas áreas, muitos tipos de fotografia, você só consegue fazer se tiver domínio sobre o Flash no modo manual, tá? Por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma sessão de fotos gastronômicas, né, eu preciso estar com o Flash no modo manual, cara. Não tem como fazer esse tipo de foto no modo TTL, porque é uma fotometria completamente diferente. Então vamos lá, sem enrolação. Eu vou tentar deixar meio que aqui do lado, tá? Como é que funciona a escala do modo manual, tá? O lance das potências. Como é que funciona então? Se aqui a gente liga o Flash e entra no modo manual, ele vai aparecer a potência dele aqui em cima, né? Aqui no meio, com esse númerozinho, 1 barra alguma coisa. E esse alguma coisa vai de 1 barra 1 até 1 barra 128, no caso da maioria dos flashes, né? Então ele sempre vai ser assim, 1 barra 128, 64, 32, 16, 18, 4, 2, 1. O que significa isso? O 1 aqui significa a potência total. Então 1 barra 1 significa que você vai estar jogando a potência máxima do teu flash. 1 barra 2 significa que você está usando a metade da potência. Então pega a potência total, divide para 2, você vai usar essa potência. Se você botar 1 barra 4, mesma coisa, você vai pegar a potência máxima dele, divide 4 vezes e vai usar 1/4 dessa potência. E assim vai dividindo, né, a potência, você vai usando cada vez uma fração menor dessa potência, até chegar em 1 barra 128, que é uma potência que parece ser muito pouco, né? Pô, pegar a potência máxima do Flash, dividir 128 vezes, cara, parece que é pouco, mas não é. O Flash ele tem uma potência muito forte. Para poder mostrar para vocês como é que funciona essa questão da potência do Flash e o uso dele, eu marquei um ensaio à noite com o Luciano, né, que é um amigo meu, né, de longa data. É o segundo ensaio que a gente faz, o primeiro foi durante o dia, e alguns anos atrás, e aí a gente decidiu fazer esse ensaio à noite, tá? Eu pedi autorização para ele para poder mostrar as fotos dele aqui. A primeira foto que tem é essa daqui. Dá uma olhada, cara, é uma foto toda escura, né? Sem você conseguir ver direito o fundo, nem nada disso. E ele em evidência, tá? O nosso assunto tá em evidência máxima aqui. Como é que eu fiz essa foto? Essa foto, se você reparar, a luz está vindo lateral em relação ao assunto. Então, entre eu, imagina vocês são um fotógrafo, tá? Eu sou o assunto. Então, a luz ela tá vindo lateralmente em relação a vocês, mas de frente em relação ao modelo, porque o modelo tá virado de lado. E aí, como é que funcionou? Para poder fazer esse disparo, eu utilizei esse carinha aqui. Eu vou deixar o link desse carinha aqui aí embaixo, tá? Que é o IN622C. C é de Canon, tem a versão N para Nikon, tá? Não sei se tem para Sony, Fuji ou qualquer outra coisa. Mas, cara, é um disparador muito bom porque você tem o controlador, tá? Você consegue controlar tudo do teu flash por aqui e fazer o disparo direto por aqui. E isso aqui é muito bom porque a gente vai ver em algumas fotos daqui a pouco que tem foto que você precisa disso. Você precisa ter essa função, né? De você conseguir disparar o flash diretamente de lado. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Usei uma técnica simples, tá? De fotografia, que é a técnica de cancelamento de luz, né? Cancelamento de luz ambiente. E essa técnica é o quê? É a gente pegar toda a luz ambiente, né? Toda a iluminação do lugar, reduzir ela ao mínimo e usar só o flash para poder dar destaque para o que a gente quer. Parece complicado falando assim, mas não é. Se liga só, se eu coloco aqui, nas configurações tem aqui, ó, eu usei uma 50mm em f2.8, ISO 200, 1/125 de velocidade. Para a cena que estava ali, eu precisava realmente usar por volta aí de 3200 de ISO, né, 2500, 3200, para poder ter uma imagem clara do ambiente nessa abertura. Com 200 eu tenho uma foto subexposta.
Só que mesmo a foto subexposta, eu usei o flash em um softbox de mais ou menos tamanho de 60 por 60, numa potência de 1/64, 1/32. Tá? Então 1/32 de potência, a uma distância dele, sei lá, de uns 2 metros. E aí a ideia do softbox era para poder espalhar bem essa luz, né, para poder dar uma luz um pouco mais suave. Não ficou muito suave, obviamente, até porque esse softbox é pequeno, mas a ideia é dar uma suavizada nessa luz, para não ficar uma coisa muito agressiva, mas ao mesmo tempo ser bem marcante, tá? Então a primeira foto do ensaio foi essa, tanto que virou a capa lá da 2000. Essa foto aqui, por exemplo, tá? Se vocês olharem as informações dela, o EXIF que a gente fala, tá ali bem próximo, né? ISO 400, 1/125, 2.8. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um ISO que está baixo ainda. O que está aparecendo aqui basicamente é a imagem iluminada pelo flash, tá? Isso daqui está colorido, né? O flash aqui ele está a 45 graus em relação ao modelo também, né? E aí, qual é a brincadeira disso daqui? Olha só a diferença entre essa imagem, que está em ISO 400, aqui o flash estava em 1/32, para essa outra imagem aqui. Tá vendo? Essa imagem, ela estava o flash estava em 1/128, porém o ISO aqui foi para 3200. Então repara só, eu saí de ISO 400 para ISO 3200. Se a gente for colocar isso aqui na ponta do lápis, né? Então 400, 800, 1600, 3200. Eu subi 3 f-stops de potência. Lembra que eu falei que eu estava em 1/32, 1/32, 1/64, 1/128. Deu para entender agora o lance dessas potências? Toda vez que a gente altera essa potência aqui, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, tá? Toda vez que você está mudando, se você reparar, esse número ele vai dobrando. Cada vez que você dobra esse número, é um f-stop de exposição que você está ajustando no teu flash. A única diferença é que o flash também depende um pouco da distância que você está do assunto. Então, se o flash estiver muito próximo ao assunto, né, você pode usar uma potência um pouco menor. Agora, se você botar o flash muito longe, você vai ter que usar uma potência maior. Não tem uma relação exata, uma conta exata para você fazer isso, porque depende de vários fatores. Depende se você está num ambiente com muita umidade, se você tem fog, né, se você tem a neblina ali no lugar que vai espalhar muito. Se você está num lugar com fumaça, por exemplo, vai espalhar demais. Então depende muito de como é que está a tua situação. Então eu não quero passar aqui nenhuma receita de bolo para vocês errarem. Mas a ideia é essa: quanto mais longe o teu flash estiver do assunto, maior vai ser a potência, porque mais distante está o objeto, então mais distante tem que chegar a luz. Maior essa distância, mais ela vai se perder ao longo do caminho. Essa foto, se vocês repararem, o que eu fiz? Eu fotometrei, ou seja, eu fiz a fotografia, né? Eu calculei toda a fotometria para o fundo, para essas luzinhas que tem aqui na imagem. Para que isso? Para aparecer só essas luzinhas, ficar bem evidente essas luzes, e coloquei o flash a 45 graus do assunto, do modelo, para poder iluminar ele bem, tá? Essa foto aqui ficou assim, uma exposição ok. E olha que louco, vamos dar uma olhada no EXIF. Eu estou usando aqui f2.5, 2.5 por quê? Eu queria que ela ficasse bem desfocada, tá? Vou repetir uma coisa que eu sempre falo: não utilize a abertura máxima da 50mm, tá? A 24, beleza, se você tiver uma lente assim mais aberta, tipo a 1750, né, ou 1755, beleza também. Agora lentes como 50mm, 85, até 40 já não é muito recomendado. Mas essas lentes que chegam até 1.8, 1.4, 1.2, você usar a abertura máxima delas é perigoso você errar muito foco, tá? Claro que isso depende muito da tua câmera, depende muito da tua marca. Canon já é famosa por errar muito foco, tá? Mas assim, cara, claro que se você tiver uma câmera com sensor dual pixel e tal, você vai ter uma vantagem a mais sobre isso. Mas mesmo assim, eu acho um pouco temerário se trabalhar em aberturas muito grandes, se tu não tiver um controle muito bom da situação, se tiver movimento e tudo mais. Eu, então, nesse caso aqui, eu fotografei em 2.5 para dar esse desfoque. Eu também estava bem próximo do assunto. ISO 800, que é a fotometria,
E aí nesse caso aqui eu usei o flash um pouquinho mais longe, estava em 1/64 de potência, tá? Para poder dar essa iluminação nele, poder dar uma iluminação um pouco mais espalhada e tudo mais, apesar de ainda estar bem marcado, como a gente consegue perceber aqui, tá vendo? Você percebe muito bem essa marcação da imagem. Outra foto então é essa daqui, onde a gente tem meio que uma moldurazinha, né? Que na verdade é uma planta que tinha lá no meio da rua. E aí eu usei essa planta em cima e embaixo para fazer meio que uma moldura rapidinha ali. E aí repara uma coisa, tem duas coisas aqui pra gente prestar atenção sobre o uso do flash. A primeira coisa é que quando eu tava fazendo essa foto, o flash estava mais longe, né? Para quê? Para que mesmo com o softbox ele espalhasse bem essa luz e ficasse uma luz um pouco mais suave, tá? Eu queria iluminar bem a parede toda para não ficar aquela luz muito marcada, tá? Então sempre usando o zoom mínimo do flash, né? Usando 24mm. E aqui no caso eu estava usando, se eu não me engano, 1/16 de potência, justamente para o flash poder pegar em tudo. E usando 1/16, continuei usando 800 de ISO, entendeu? Então, repara que eu não mudei o ISO entre essa foto e a outra. A única coisa que eu mudei foi a potência do flash, porque eu mudei a distância que o flash estava entre uma foto e outra, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente prestar atenção é o quê? Essa foto, se vocês repararem, essas plantas aqui em volta, essa moldurazinha, ela tá escura. O que está iluminado é o que está na frente dela. Por quê? Imagina que a planta estava aqui, né? O flash estava aqui. Então a planta e o flash aqui, mais para frente dela, justamente para não iluminar, porque senão ia ficar muito gritante, chama muita atenção, não ia ficar legal. Essa questão da potência do flash, gente, ela é muito parecida com o que a gente tem nas lentes, por exemplo. Tá? Então quando a gente pega aqui na lente, você consegue reparar aqui dentro, tá abrindo e fechando o diafragma. Então, por exemplo, aqui, essa lente aqui está em f2. Se eu girar uma vez, até a marcaçãozinha aqui, f2 e f.8. Tá vendo? Então, ó, f2.8 é esse daqui, f2 é esse daqui. Tá vendo como é que ele fecha bem mais? Tá? Por que isso? Quando eu tô fotografando, sei lá, em f2, né, eu tô com a abertura máxima aqui. Se eu fecho um pouquinho, aqui ó, eu tô em f2, ele vai para f2.2, 2.5, para depois chegar em 2.8. Então, reparou que eu tive que mexer 3 vezes? Tava em 2, 2.2, 2.5, para chegar em 2.8. No flash, a potência do flash funciona da mesma forma. Eu tenho aqui ó, 1/128, para poder fazer essa transição, né, não mudar de fato só lá para o 1/64, você tem também esses terços que a gente chama. Então você bota para cima, você tem lá mais 0.3, mais 0.7, e depois ele vai para 64. Então o que significa isso? Eu tenho 1/128 de potência, aí eu tenho mais 1/3 de potência, mais 1/7 de potência, e aí mais um ponto de potência total, e aí você vai para 1/64. Então, às vezes, quando você estiver num evento, estiver fotografando alguma situação, você está vendo que 64 está muito fraco, está muito forte, e 1/128 está muito fraco, alterna ali no meio, que já dá super certo, tá? Isso, gente, só tem como você saber experimentando, você tem que testar. Claro que você não vai deixar para testar isso aí na hora do evento. Então, se organiza e testa isso em casa, tá? Vai, pega qualquer coisa, chama alguém e tal, faz uns ensaios aí de treino para você poder testar. Seguindo aqui, vamos lá. Eu tenho agora essa foto aqui para poder mostrar. Então aqui eu estou usando o flash em 1/128, tá? Então potência até bem pequenininha, uns 2 metros também da parede. Só que aqui eu estou usando 24mm de zoom do flash. Para que isso? Justamente para dar essa iluminação na parede, né? E fazer só a foto de silhueta. Olha que louco. Vamos dar uma olhada aqui no Exif. Eu estou usando aqui, ó, 2.8/125 ISO 800. Então reparou que assim é uma configuração que eu deixei quase o ensaio todo. Como eu tava com aquela brincadeira de estar o flash aqui, o Luciano ele tava aqui na frente e aí a câmera tava aí. Reparou que vocês não conseguem ver o flash que tá aqui atrás? Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu deixei o flash apontado para a parede, o Luciano aqui posando e vocês fotografando aí. E qual é a brincadeira? Para fazer uma foto de silhueta, é interessante sempre você fazer o desenho dessa silhueta. Repara que eu coloquei aqui, ó,
o rosto dele virado pro lado, né? Porque se fica de frente, ainda mais homem que tem cabelo curto, fica aquele desenho, né? Aquele contorno da orelha, não fica legal. Além disso, a mão tava no bolso, mas o cotovelo um pouco mais afastado, tá? Para fazer esse desenho também. E as pernas, tá? Um pouco cruzadas. Ele tava em pé com a perna cruzada, justamente para fazer um desenho diferente, para não ficar só aquela perna, né, parada ali, senão, pô, fica dois tocos ali, não tem graça nenhuma. Tá? Poderia ter sido feito de outra forma? Poderia. Então, sei lá, se o cara tivesse com um boné, podia fazer ele segurando o boné, alguma coisa assim de lado. Com uma jaqueta também ficaria legal. Se quisesse fazer alguma outra coisa com a perna, poderia ser feito ele com a perna bem aberta, né? Fazer um triângulo, isso é legal também. Aí entra muito nessa parte de composição, tá? De imagem, composição de modelo, composição de poses, que aí já é outra história também. Mas aí, se vocês quiserem, de novo, comentário seu amigo, só fala aí alguma coisa que a gente faz. Então, agora só para poder encerrar o vídeo, eu quero mostrar para vocês uma composição simples que eu fiz usando um flash só durante esse ensaio, tá? Foi o mesmo esquema, o flash usado virado para a parede, 1/128, só que dessa vez ao invés de usar o radio flash, o que eu fiz foi colocar ele em modo slave. Então eu venho aqui, ativei o modo slave, né? O modo slave, o que ele faz? Ele usa o flash pop-up da câmera ou algum outro flash que você tenha. E aí na hora que você dispara o flash da sua câmera, ele vai iluminar o teu outro flash e esse teu outro flash vai disparar junto. E aí qual é a diferença? Aqui eu consigo então ter uma imagem mostrando o fundo e mostrando o modelo. Então é uma outra forma da gente fazer essa brincadeira de flash, tá? A ideia desse vídeo aqui foi mostrar para vocês um pouco sobre como que funciona o flash no modo manual e principalmente mostrar que dá para fazer bons trabalhos, ter bons resultados usando um flash só, porque a ideia é vocês começarem, tá, com essa parte criativa de vocês com o que vocês têm. Então você precisa depender de comprar outro flash ou então juntar 2, 3, 4 luzes para fazer uma luz mais criativa. Não tem necessidade disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Os comentários são seus amigos. Se vocês quiserem algum outro vídeo, é só comentar aqui embaixo. Não esqueça de dar uma olhada nos meus links, que está sempre fixado aqui. Os links do meu curso de precificação e do meu curso de edição, usando Photoshop e Lightroom. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado, valeu, falou. Tchau, tchau.